Leis divinas. São duas as leis divinas. A primeira se refere à Constituição de Israel que foi dada por Moisés durante a transposição do povo hebreu do Egito para Canaã. O legislador afirma tê-la recebido diretamente do Deus único e verdadeiro, mas é uma constituição para se governar um reino terreno. Embora fossem perfeitas as leis, sempre foram falhos os homens. Assim, Israel, metáfora do rebanho divino, nela se encontrou e nela se perdeu. A outra lei foi dada por Jesus Cristo e era a lei que constituía o reino de Deus. Esta lei não se tratava de reinos humanos, mas de leis eternas, e foi por descumprir um parágrafo da mesma que Adão, pai da humanidade, pôs tudo a perder. Certos sábios, munidos de toda a sua sapiência, afirmam que estas não são leis, mas apenas conselhos, aquilo que o Divino Mestre nos deu, embora, nos conselhos não se prevê com a mesma pena que escrever a seus parágrafos, punições pelo descumprimento dos mesmos. Enfim, a Constituição do Reino de Deus, aquilo que no livro sagrado convencionou-se chamar de Sermão da Montanha, não há registro na história da humanidade de uma carta magna proferida com tamanha maestria, nem registro de versos tão belos como os seus, que muitas vezes leva o indivíduo a supor se tratar de uma obra literária suprema. Pois bem, essas leis não constituem reinos terrenos, visto que Cristo se dizia rei e que não era deste mundo. Se assim era, não é de todo inconcebível que tais leis girassem em 180 graus os costumes dos homens, ou os homens para observá-las deste modo teriam que proceder. Os costumes dos homens não são difíceis de serem elencados, visto que são os costumes que possuímos. Invariavelmente as nações são cópias umas das outras e atualmente está em voga a democracia como modelo político, bem como o capitalismo rege os assuntos econômicos. Verifica-se nisso uma enorme diferenciação do que fora o Império Romano como Estado e do judaísmo como sistema religioso. Mas se as leis de Cristo são eternas e colocando-as em prática exterminava com aqueles, também extermina com esses. O que os homens têm dificuldade de enxergar é que a vida é eterna e que herdamos tudo de Adão, o corpo e a índole, que essa vida terrena como nós conhecemos só serve para optarmos entre o bem e o mal. Não existem três caminhos.